Preparação para Hanukkah, como tudo começou. Baruch Hashem, Shalom Shalom, eu sou a Nora Hayá. Estamos de volta em nosso canal Mahanaim. Vamos estudar hoje um pouco mais sobre a festa de Hanukkah. Baruch Hashem. No canal nós temos vários vídeos sobre a festa de Hanukkah. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, eu quero pedir a vocês que marquem como um compromisso, até antes de iniciar a festa, que será no dia 14 do mês de dezembro, exatamente no dia 25 de Kislev, lembrando que o dia 25 inicia-se à noite. Então, no dia 25 à noite, certo? Hoje são 23 de Kislev, hoje à noite, nós já estamos à noite. Hoje é o 23, hoje é uma sexta-feira de noite, que é o Shabbat, dia 23 de Kislev. Então, sexta-feira 23, sábado à noite vai ser 24 de Kislev, domingo à noite vai ser Hanukkah, 25 de Kislev, certo? Então, no domingo à noite, neste ano de 5.786 no calendário hebreu, nós estaremos comemorando Hanukkah. Então, até lá, quem não viu ainda os vídeos que existem no canal, comecem a ver, Inicie essa jornada de conhecimento. Por quê? Porque é importante você estar ligado com o entendimento, O fluxo é isso. Como é que eu permito? Como que eu abro a porta da minha vida, da minha alma? Como eu abro este caminho para que entre, o fluxo da luz da festa de Hanukkah, aprendendo sobre a festa de Hanukkah, tomando consciência do que é Hanukkah, o que foi que aconteceu naquele período, ali dos Macabima, que chamamos de Macabeus, mas na verdade é Macabim, que é um acróstico para Macabi. Macabi, a gente já estudou, que está ligada à frase da canção do mar. Mi Hamorra Bairim Adonai. Quem é como tu? Entre os poderes, Hashem. Entre todas as autoridades, quem é como o Senhor? Quem é como Hashem? Quem pode ir contra Hashem? Entre todos os deuses, os Elohim, as autoridades da terra, os poderes do mundo. Quem pode ir bater de frente com Hashem? Através dessa impulsão espiritual, onde Moshe Rabbeinu e todos que estavam atravessando o mar receberam, um grande milagre. Então, esta frase que impulsiona, ao mesmo tempo a gratidão com a comemoração da vitória, um grito de guerra, Baruch Hashem. E eles tomaram isso para eles mesmos. Então vamos aprender um pouquinho mais hoje, porque, como eu estava dizendo, para que você abra o portal da tua alma, para que o fluxo da festa, tanto esta como de todas as outras, para que o fluxo de Hashem flua dentro de você, é necessário o conhecimento, o estudo. Por isso estudamos a Torá, por isso nós nos dedicamos a conhecer Hashem, conhecer tudo que envolve Hashem, porque através do conhecimento o homem caiu. Foi em Da'at que o homem caiu. Da'at é isso, conscientização, conhecimento. O homem passou a conhecer coisas que ele não tinha ainda um vaso que era propício para conhecer naquele momento. Não era a hora dele receber aqueles conhecimentos. Então ele se quebrou, ele caiu, certo? Mas para consertar agora, a gente tem que fazer o mesmo caminho de volta, Sempre a Teshuvá, ela é de acordo com a Averá. Se a Averá é praticada, com o estudo, então a Teshuvá também tem que ser praticada com o estudo. Entende? Então, para a gente fazer o tikkun geral, o conserto geral da alma do homem, Adam e Havá,
Precisamos estudar. Por isso somos talmidim. Talmidim quer dizer o quê? Alunos. Talmidot, alunas. Nós somos eternos alunos, aprendizes. Nós estamos aqui para aprender. Aprender e também a pôr em prática aquilo que aprendemos. Certo? Então, precisamos encher o vaso de luz. E a luz é o quê? O conhecimento. Então, precisamos entender o que houve ali, tanto na prática, quanto no pechat, né? Tanto no mais simples, quanto no soldo, no segredo. Porque é isso que vai fazer abrir a nossa consciência e moldar certos tabus, né? Infelizmente, muitas pessoas passaram por essas lavagens cerebrais, né? Que a gente, infelizmente, toda a humanidade guiada, o Satã, eu falo Satã externo, não o interno. O externo, ele trabalha com a ilusão geral, né? Manter a pessoa iludida, manter pão e circo, né? Diminuir a capacidade de conhecer, de entender, tirar o interesse da pessoa de abrir a consciência para o estudo das coisas de Hashem. E colocar ilusões na frente da pessoa, colocar bobagens para que a pessoa se envolva com bobagem, com ilusões, com mentiras, né? E aí quando a gente fala a verdade, quem aqui não sabe a história da verdade, né? Que ela fica nua, então todo mundo corre e a mentira fica vestida com a roupa da verdade, todo mundo vai para cima da mentira achando que a mentira é a verdade, porque ela está vestida com a roupa da verdade. E a verdade está nua, todo mundo corre com medo, com vergonha de olhar, sem jeito, não quer olhar para a verdade. Aí quando a gente fala a verdade, aí aqui, o último vídeo mesmo, deixou um comentário aqui. O que é isso? Não estou entendendo. O que é isso aqui? É ismo ou ismo? Aqui não é nenhum ismo. Aqui é a verdade. Por quê? Porque a gente passou por muitos anos. A Grécia, essa clipá que atacou Israel aqui, que eu vou falar um pouco sobre ela hoje, até este momento, ela ainda está a dominar muitas pessoas, colocando ilusões, mentiras na frente das pessoas, e as pessoas se agarram à mentira que está vestida com a roupa da verdade. Muito bonita a roupa da verdade que a mentira usa, né? E a verdade, por estar nua, sem roupa, as pessoas fogem dela, com medo dela. Então aqui no nosso canal a gente expõe a verdade. Parece que tá falando essa coisa, esse absurdo. Esse absurdo, que a verdade tá nua. Olha para ela, nua, para você poder abrir seu pensamento, sua mente, que fecharam a sua mente. Colocaram um cimento no seu cérebro. Isso aqui não pode, isso aqui não pode. Mas quebrar a Torá pode. Né? Inclusive, quando inicia a guerra aqui dos Macabim, como é que inicia? Porque os gregos fazem um sacrifício com porco no altar do templo e chega para o sacerdote, o sumo sacerdote, e fala para ele comer da carne do porco. Entrega para ele para comer. É dito que tem 3 pecados que a gente não pode fazer. É melhor morrer do que fazer, que é assassinato, idolatria e relações ilícitas, sexuais. Comer carne de porco não está nessa... Mas sabe o que o sacerdote fez, o sumo sacerdote? Matitiau. Ele pegou a espada e cortou a cabeça do grego que estava dando porco para ele. Por que ele fez isso? Porque aquele porco não era uma comida simples apenas, não era uma refeição. Era uma oferenda, era uma idolatria. E dali em diante começou a guerra dos que eram santos kadosh contra as clipá, os que já estavam aderindo à clipá da Grécia. Muitos de nosso povo já estavam gregos. Já tinham se transformado em gregos, já estavam andando nus pela rua, já iam para as arenas ver os Jogos Olímpicos dos atletas nus. Eles não faziam como hoje fazem, com roupas coladas de microfilme, não. Hoje ainda botam alguma coisa por cima da pele, mas naquele tempo eles usavam o corpo nu completamente, porque a Grécia, ela dá valor a isso, ao corpo, ao físico, à fisicalidade, a clipar, que é o corpo. É isso que ela exalta.
com suas filosofias humanistas. Eu não estou dizendo que a gente não pode, de nós mesmos, elaborar sabedorias que vão beneficiar o grupo, a totalidade. Claro que podemos, mas estas sabedorias, filosofias humanas precisam estar alinhadas com a sabedoria Chokhmah de Hashem. Caso contrário, nós nos desviaremos de sua vontade. Entende? Então, começou tudo assim, com uma atitude drástica. E para se livrar da Grécia, que está até hoje contaminando a todos com seus porcos, é interessante que eles pegam o porco, botam de tudo, a gente não pode comprar nenhuma gelatina no mercado, nenhuma bala. Muitas vezes você está no local que a pessoa lhe oferece uma balinha, aquela balinha molinha parecendo chiclete. Você não pode comer a bala, não pode comer uma gominha, não pode comer nada, porque a Grécia contaminou tudo com porco. Eles querem, porque querem, fazer que a sujeira deles entre em nós. Né? Então, vamos iniciar aqui o estudo de hoje, pedindo a vocês antecipadamente que façam a visualização e o estudo de todos os vídeos que já tem no canal, porque eu não preciso ficar me repetindo o que eu já disse, assim vocês podem estar se alimentando ainda mais de conhecimento. Quanto maior a captação do conhecimento, maior a elevação da alma. Muitas vezes a gente vê um shiur de 40 minutos, a gente entende 5 minutos apenas do shiur. Um exemplo que eu estou dando aqui. Pode acontecer. Então, se você vê 10 shiurim de 40, você vai 5 mais 5 mais 5 vezes 10 dá 50. Você conseguiu pegar 50 minutos de sabedoria. Então, quanto mais você assiste, quanto mais você vê, quantas vezes você repete, mais tem chance de você acatar tudo aquilo que você está ouvindo, que seus olhos estão vendo. Esta é a festa de Hanukkah, Baruch Hashem. Eu tenho aqui hoje uma Hanukkah, né? Uma pequena Hanukkah, para mostrar para vocês o instrumento que iremos usar para participar desta festa. Pois iremos acender dia a dia uma dos locais aqui específicos para uma vela. E isto vai nos trazer a memória do milagre que ocorreu quando o óleo que era suficiente para um dia acendeu a menorá por 8 dias. Não é verdade? Baruch Hashem. Como a Barashat que estamos nos mostra claramente que conforme aquilo que plantamos nós colhemos, a questão que ocorreu ali com os Macabim também é exatamente isso, né? Conforme aquilo que a gente planta, a gente coleta. Para introduzirmos, eu quero trazer um assunto que vocês provavelmente já ouviram, mas eu quero novamente repetir. Acerca da questão da idolatria que era exacerbadamente venerada no tempo antigo. Quando a cobra, a serpente, ela faz o homem cair, o primeiro pecado que o homem pratica é o pecado da idolatria. E este pecado da idolatria, ele é carregado pelo ser humano, ali nos seus primeiros momentos, né, os primeiros milênios, como o pecado que é como se o Yetzer, que a gente chama Yetzer Hará, Yetzer Atov, Yetzer quer dizer, a gente traduz como inclinação. Essa inclinação é como se fosse algo que é quase que incontrolável, que a pessoa, como se a pessoa fosse, vamos colocar aqui um exemplo, uma pessoa que é alcoólico, né? Ela não pode beber o álcool, porque se ela beber, ela fica descontrolada e bebe muito. Assim é o Yetzer. O Yetzer é essa vontade descontrolada de fazer algo. Entende? Então a serpente, que é o Yetzer Hará, ele se manifestou primeiramente nos homens com a idolatria, com aquilo que o homem pecou primeiro. Existiam outros pecados, claro, existia assassinato, existia as relações sexuais ilícitas, existiam diversos pecados, né? Todos os pecados. Mas a idolatria era como se fosse um vício, né? E quando a gente vê diversas vezes Hashem indo contra o povo de Israel por conta de idolatria. Se o povo
povo de Israel apresentava tantos problemas com idolatria, imagine as nações, né? É dito que o povo de Israel atravessou o mar, o Yam Suf, segurando os ídolos, de tão idólatras que eram. Então, assim, se o povo de Israel, que tinha todo o conhecimento de Hashem, eles eram idólatras, desesperadamente idólatras, imagine as nações. Então, os sábios de Israel, depois da primeira diáspora, quando eles voltam para construir o segundo Beit HaMikdash, naquele período de Nehemiah, de Ezra, da construção do segundo templo, é formada ali uma assembleia de sábios, 120 sábios. E estes sábios, eles fazem uma reunião entre eles de jejuarem e de pedirem a Hashem no final do jejum. O jejum seria de 40 dias, onde eles só se alimentariam à noite e durante a luz do dia eles não iam se alimentar durante 40 dias consecutivos e com preces, né, diárias, diuturnas, para que Hashem, no final ali daquela campanha, né, de jejum, concedesse a retirada de grande parte do Yetzer, da idolatria de Israel, certo? De Israel e do mundo todo no geral, né? Mas grande parte ali do povo de Israel, principalmente de Israel e do mundo, mas como o mundo não tinha Torá, eles iam acabar por continuar com as idolatrias deles. As idolatrias naquele tempo, a luz divina estava próxima de seu início, ou seja, quanto mais a gente está próximo do Bereshit, mais luz divina aparecia no mundo, né? Então, para que equilibrasse a luz que vinha por meio de profecia e demais outras revelações, também aparecia muita escuridão. Inclusive, a idolatria estava entre o peso da escuridão, das trevas, certo? Então, com a retirada, né, de boa parte dessa escuridão, para que equilibrasse a balança do livre-arbítrio dos homens, então Hashem também retira a profecia do mundo. Então, a profecia ela foi diminuída drasticamente. Ela ficou para as crianças que eram inocentes, pequenas, e para pessoas loucas que não tinham a consciência clara neste mundo. É claro que existe uma questão de a pessoa ter um insight, né, de Chokhmah, de sabedoria de Hashem. Existe tudo isso ainda, mas a proporção é muito pequena. Existem sonhos de revelações, existe, mas não como a profecia era antes. A profecia era o seguinte: a pessoa estava com qualquer dúvida, a pessoa chegava para o profeta e falava assim: fala com Deus, que eu estou com dúvida se eu faço isso aqui. O profeta consultava a Deus e Deus dava resposta para a pessoa. Hoje não tem isso mais. Quem faz isso é mentiroso, certo? Falso profeta é o que tem. Consultar a Deus hoje em dia não é assim tão simples assim, não. Certo? Então, depois que houve a questão da diminuição do peso da idolatria sobre Israel, mas também a diminuição da profecia, aconteceu algo que era difícil para manter. O que foi que aconteceu? Se não tínhamos mais os profetas que consultavam a Deus, então os grandes homens Sadiquim, inclusive nós vamos aqui citar um sumo sacerdote chamado Shimeon HaTzadik. Na época de Shimeon HaTzadik, Kohen Gadol, Alexandre o Grande invadiu Israel. E este homem chamado Shimeon Kohen Gadol, ele fez uma intercessão a Hashem. Ele fez jejuns e rezas tefilot a Hashem, para que Hashem permitisse que os homens tivessem acesso a um estudo profundo da Torá, já que não tínhamos mais como consultá-lo para saber os segredos direto com ele, que ele permitisse que através dos textos da sabedoria passada de pai para filho, a gente tivesse acesso aos segredos, ao entendimento
dele, ao conhecimento de Hashem. Mas, para que o livre-arbítrio também tivesse este equilíbrio, já que Hashem abriria então a porta do estudo da Torá de uma forma maior, mais forte, mais, como eu posso dizer, que a gente pudesse mergulhar ainda mais nos segredos, aprender mais sobre as letras, aprender mais sobre os códigos. Hashem também, ele levantou um inimigo, uma clipá, que traria a ilusão para que as pessoas pudessem escolher ou penetrar no estudo do segredo da Torá, penetrar no conhecimento de Hashem, aprender os segredos de Hashem, conhecimento da criação de Hashem, ou se envolver com bobagens, com ilusões, com materialidade e ficar envolvidos com o físico. Então Hashem levantou a Grécia. Com isso, Alexandre o Grande começou a ter sonhos. E nos sonhos, ele via o Kohen Gadol. Ele via o Shimeon Hatzadik, vestido com a roupa de Kohen. Aquela roupa que só pode vestir em um Hakpurim. Ele via o Shimeon. E o Shimeon, em forma, para ele, no sonho, era um anjo. E aquele anjo, no sonho de Alexandre, falava com ele pistas de como ele poderia vencer guerras. Quem ele devia atacar, de qual forma ele iria atacar, quantos homens ele tinha que mandar, em qual lugar que ele tinha que chegar e fazer a emboscada. E começou a dar dicas para ele. E Alexandre começou a vencer. Alexandre começou a crescer. Alexandre derrotou, aqui no livro de Macabim, capítulo 1, versículo 1, vou ler um pouquinho aqui do livro, diz assim: Alexandre o Macedônio, filho de Filipe, já governava a Grécia quando saiu da terra dos Ceteus e derrotou Dariavesh. Dariavesh é o chamado Dario, porque o mundo estava na mão dos medos. Os persas e os medos governavam o mundo naquele tempo onde Alexandre tomou o governo do mundo civilizado. Então, ele, versículo 2, travou numerosas batalhas, conquistou muitas fortalezas, matou os reis da terra, chegou até os confins do mundo e apoderou-se dos despojos de uma multidão de nações. A terra emudeceu diante dele, seu coração se exaltou e ele se ensoberbeceu. Mobilizou um exército poderosíssimo e subjugou os territórios e soberanos das nações, obrigando-os a lhes pagarem tributo. Então aí começou a crescer. E tudo isso, eu estou contando um segredo aqui para vocês, por conta da reza de Shimeon Hatzadik. Porque Shimeon Hatzadik, ele queria dar a possibilidade para nós, porque não tinha mais revelação divina com facilidade, não tinha mais profecia no mundo com facilidade. Era muito difícil, era quase impossível conseguir ouvir a voz de Hashem, como hoje é. Quem fala que ouve Hashem é mentiroso. Eu escutei Hashem. Cuidado com essa fala da religião. O Senhor me falou. Cuidado com isso. Viu? Você vai pagar caro por essa fala. Certo? Aqui no nosso canal nós falamos a verdade. A verdade está nua. Você tem medo de ver a verdade nua? Pode desligar o vídeo. Vai pra Grécia. Tá assim, ó. Tá assim de vídeo de grego. Viu? Pode ir. Lá você vai ver pessoas nuas. Sim, nuas. Não é a verdade lá nua, não. Lá é o corpo nu mesmo. Bastante pessoas nuas. Certo? Vergonha completa tem lá. Gregos e romanos. Já é chamado greco-romano, né? Por quê? Porque se misturaram também, viraram uma coisa só. Se misturem com eles. Não tem problema. Minhas visualizações aqui não passa de... Tem um ou dois vídeos que foi para 3.000 visualizações. Baruch Hashem. Mas não passa de 100. Porque o canal é ruim, o material é ruim, porque é mal feito, porque... Não, é porque a Hashem não quer que veja. Baruch Hashem. Não é para todo mundo, não. Revelação divina, Baruch Hashem. Bendito seja o Eterno. Nós temos aqui o escape da revelação divina. Qual é o escape? Porque não temos mais a direta, como eu disse para vocês. Porque foi tirado do mundo. Então, como é que a gente faz? Como a gente consegue um pouco disso, um pouco da revelação? Através do estudo da Torá.
do estudo dos segredos da Torá, do estudo do Zohar, do estudo da Brita Hadashah também, Baruch Hashem, das Mishnayot, do Talmud Gemara, dos escritos de nosso povo, da Torá escrita, Tanakh completo, Baruch Hashem. É assim que a gente aprende, né? Então, você desinteressou? É porque a Clipá da Grécia está em cima de você, fique tranquilo. Tem bastante canal com grego. Pode assistir seus gregos e seus romanos. Baruch Hashem, eu não choro por ninguém mais. Sabe por quê? Porque Hashem tem controle de todas as coisas. Não choro, eu chorei um tempo. Quando eu descobri a Torá, eu chorei muito por pessoas que estão envolvidas com a Grécia. Não choro mais. Existe uma maneira também para essas pessoas se consertarem. Por quê? Porque, ó, quem assistiu o vídeo ficou agoniado foi porque eu falei do caso da viagem que a gente faz, ó. Volta, a viagem volta. Tá com medo? Tá com medo da verdade? Tá gostando da verdade? Meu sogro fala, tá gostando? Tá gostando, Baruch Hashem? Fica aqui comigo. Então, Shmeon HaTzadik, ele fez essa prece a Hashem. Hashem o escutou. Para que hoje nós pudéssemos ter, então, a grandeza de podermos mergulhar nos segredos da Torá e termos revelação divina dessa forma. Né? Através dos segredos da Torá, a Grécia teve que entrar em cena no mundo. Esta clipá abominável, né? Que pega o porco e coloca no altar de Hashem. Quando você vê aí que pessoas colocando o porco passar no altar de Hashem, pode saber que são os gregos. Gregos e romanos. Romanos também. Quando os romanos destruíram o segundo templo, como que eles conseguiram? Eles descobriram que o sacrifício tamído, que era feito todo dia, com os 2 cordeiros, um pela manhã e outro à tarde, estava sendo comprado aqui enormes quantias de moedas de ouro, né? Pelos sacerdotes, e estava sendo puxado pela corda por cima do muro para conseguir fazer o sacrifício que não podia deixar de fazer. É obrigatório fazer todo dia. E aí eles tiraram o cabrito, o cordeiro, e amarraram um porco, 2 porcos na corda. Quando o sacerdote lá em cima puxou a corda, que os porcos bateram na parede, na muralha do templo, a muralha desabou e os romanos entraram e destruíram tudo. Quem destrói o templo sagrado é a imundície. E o que é templo sagrado? Templo sagrado é o teu corpo, a tua alma, que devia ser Baruch Hashem. Tomara que você que esteja me escutando cultive a sacralidade do teu templo. Não coloque porco lá dentro. Tanto de alimento que eu estou falando, tanto de comida, né? Que nem alimento é, mas vamos botar aqui, vamos considerar como uma comida. Tanto fisicamente como uma comida, tanto espiritualmente com a impureza. Né? Baruch Hashem. Então, através deste pedido, a Grécia começou a crescer. E como é de praxe, né? Lá no Gan Eden ocorreu o que no final lá de toda a bagunça? Lashon Hara, né? Que ocorreu também com Yosef, nós estamos estudando. Na verdade, Yosef foi pior que Lashon Hara. Porque Lashon Hara, muitas vezes a pessoa que está falando a Lashon Hara, ela está falando até a verdade. Está falando que botando defeito no outro, que o outro realmente tem aquele defeito. É errado, mas é verdade. Mas o que Yosef fez foi pior. Por isso que o castigo dele foi severo. O que Yosef fez? Yosef levantou falso contra os seus irmãos. O chamado falso testemunho, né? Que nós não podemos falar contra nossos irmãos. E então, neste período também ocorreu isso. Tem que ter. No período dos romanos também ocorreu. Sempre tem que ter o falso testemunho, né? Para que Yeshua morresse também ocorreu. Como eu disse para vocês no vídeo da Parashat HaShavua, não há nada novo debaixo do sol. Sempre é o mesmo assunto que volta. Os assuntos voltam e porque as almas não poderiam voltar, não é verdade? Quem sabe mais?
Quem sabe mais? É o povo de Hashem que traz este ensino para nós, dos Gilgulim? Ou filósofos humanistas que saíram com esta religião chamada Espiritismo na Idade Média? Quem sabe mais? Será que eles ouviram falar isso de quem? Para eles poderem disseminar estas ideias. Existe uma semente primordial. Abraham Avinu contou para seus filhos, aqueles que foram para o Oriente, aqueles que foram desviar-se completamente da Torá, contou toda a Cabalá. Quando eles saíram de perto de seu pai, eles saíram muito espertos e sabidos em toda a espiritualidade. Por isso que em todas as religiões, todas, tem verdades e mentiras. O problema é que lá tem mentiras e verdades. Só que na religião, na religação única chamada Israel, certo? Porque aqui nós somos israeli. O que é israeli? Israelita? É o que nasce em Israel? Não, lá quem nasce em Israel, o país de Israel, é israelense. Mas aquele que transforma a sua alma em querer conhecer a Deus, que se eleva, abre sua mente, não fica olhando para a ilusão da Grécia, não fica olhando para a impureza de Roma. A pessoa que se desliga desses poderes do mundo, este que olha para Hashem, que aproveita da reza de Shimeon HaTzadik, que pediu a Hashem que nós pudéssemos mergulhar no conhecimento através da Torá. Estes são israeli, certo? Aqui nós não somos de religião, ismo nenhum. Aí a gente fala, você não é judeu? Sim, sou judeu, sigo o judaísmo por conta de que botaram esse nome no nosso povo. Não é que esse nosso povo inventou isso. Isso foi as próprias nações, porque eles são separatistas, então separaram a gente como judaísmo, judeus. Certo? Mas nós somos israeli. Seguimos o Deus de Israel. Interessante que muitos aí dizem que servem o Deus de Israel, de outras religiões. Pegam o texto do Deus de Israel e colocam como roupagem de suas religiões. Mas não seguem, na verdade, nada que é dito ali. Só usam os títulos e os milagres. Milagre todo mundo quer. Né? Interessante. O milagre que é vindo de Hashem, todo mundo quer. Todo mundo quer ser filho de Deus, servir a Deus e obedecer. Só os judeus. Os judeus, eu digo, não os que nascem em Israel e são israelenses e têm sangue judeu, não é isso. Eu digo judeus, povo de Deus, Israel. Pode ser você que está me ouvindo. Ah, mas meu DNA não é de judeu. Tu sabe? Quem sabe é Hashem. Baruch Hashem. Então, tudo tem um começo. E o começo foi a Lashon Hara. Foram falar mal de Israel para Alexandre. Foram avisar Alexandre o seguinte: tem um povo aí, lá de um país chamado Israel, de todo o povo do mundo, lá eles dizem que tem um Deus lá que não subjuga a Deus nenhum. E que o Deus deles é maior do que os deuses do mundo todo, maior que os deuses da Grécia. Aí agora Alexandre assanhou e se levantou para destruir Israel. E veio Alexandre e seu grande exército. E avisaram a Shimeon HaTzadik que Alexandre estava vindo. E Shimeon HaTzadik utilizou de uma ação que não era normal de fazer. Ele pegou as vestes do sacerdote, do Kohen Gadol, as 8 vestes. Por isso eram 8, né? 8 está ligado à transcendência. 6 é a fiscalidade, 7 é a chefa, a espiritualidade que cai dentro da fiscalidade. E o 8 é a elevação desta fisicalidade espiritual para uma transcendência. É Biná, é Beriá, é o mundo da criação. É a volta ao princípio. Por isso as vestes do Kohen Gadol eram 8 vestes, 8 peças. E ele se vestiu, se arrumou completamente.
e pediu que todos os leviim também e os sacerdotes também se vestissem como para Yom HaPurim. E foram encontrar Alexandre na estrada. Alexandre estava vindo para destruir o templo, destruir Israel, matar todo mundo, sem dó nem piedade, sem fazer acordos. E Shimeona encontrou com eles no meio da estrada vestido assim. Quando Alexandre viu Shimeona, ele parou, desceu do cavalo e se prostrou diante de Shimeona. E todo mundo do seu exército ficou abismado, porque ele iria matá-los, ele iria destruí-los. Mas se prostrou diante deles. E então Alexandre se levantou e disse: eu vejo o Senhor todos os dias em meus sonhos. Antes de iniciar qualquer batalha, o Senhor me ensina aonde eu devo ir. Por conta do Senhor é que eu venci todas as batalhas. Olha só. O que Hashem fez, né? E aí Alexandre acalmou e todo mundo acalmou. Ninguém queria matar ninguém mais. E agora seguiram Shimeona. E aí ele pediu a Shimeona que mostrasse o local de adoração do país, que era o Beit HaMikdash. E Shimeona o levou até lá. E, inclusive, teve uma saia justa, né? Porque dentro do templo não podia usar calçado. Assim como também Moshe Rabbeinu, ele teve que tirar as sandálias perante a luz divina que apareceu para ele no monte, né? Ali no Beit HaMikdash também não podia usar calçados, tinha que ficar descalço. E o rei de bota, né? Todo pomposo, porque ele se achava, como eu li aqui para vocês, ele se achava a última bolacha do pacote, o rei do mundo. Para ele era um próprio Hasvi Halila, um deus, né? Então o Shimeona falou assim para ele: olha, o piso aqui pode ser escorregadio, então o calçado pode trazer um desconforto para o senhor se eu se escorregar aqui dentro. Então, melhor o senhor ficar descalço como estamos descalços. E ele deixou, acatou, tirou a sandália, tirou o sapato para entrar no templo. Quando entrou lá, ele começou a admirar. Eu acho, é muito lindo o templo, né, Baruch Hashem? Eu amei este lugar. Vamos colocar aqui uma estátua de Zeus. E aí, Shimeon Hatzadik, né, pediu sabedoria a Hashem e disse: não, meu senhor, estátuas são muito bonitas, mas estátuas, elas com o tempo podem rachar, podem se quebrar, podem sujar, né? Se acontecer um terremoto, elas podem, né, vir a cair, a quebrar. Tem uma ideia melhor para que eternize, né, a sua visita à nossa terra, ao nosso povo? A partir de hoje, pelo Senhor ter pisado em nosso solo, todas as crianças que nascerem no dia de hoje e por um certo período, irão ser chamadas de Alexandre. E também a moeda de nosso país, a partir de hoje, ela vai receber uma nova roupagem e o nome do Senhor a partir de hoje, pelo fato do Senhor estar aqui conosco. Então vamos eternizar o Senhor em seres vivos, na riqueza do nosso país, né? E aí ele aceitou. Então, por um tempo, Alexandre, ele respeitou a religião do povo judeu. E após a morte de Alexandre, né, que começou então o sofrimento. Durante o reinado de Alexandre, Israel estava subjugado à Grécia? Estava. A cultura grega foi trazida para o povo? Foi. Mas não havia perseguição quanto à religião judaica. Existia sim uma perseguição no sentido espiritual para a assimilação. Como eu falei para vocês, Hashem permitiu que a sabedoria dele, a revelação dele viesse através do estudo da Torá, mas também ele trouxe Alexandre, ele trouxe a Grécia, ele trouxe a ilusão, ele trouxe a bandeja da impureza, para que as pessoas pudessem ainda permanecer como livre-arbítrio, escolhendo se manter puros, estudando a Torá, aprendendo sobre Hashem, construindo da ato de volta, fazendo seus tikunim, ou largasse Hashem e fosse atrás da Grécia. E com isso, conforme o tempo foi passando, isso foi agravando mais pessoas se tornavam gregas, se tornavam
como eu posso dizer, se tornavam laicas, né? E Alexandre, o que ele fez? Ele também é um movimento da Clipá, ele quis que pegassem o texto original da Torá, que até aquele momento só existia no idioma sagrado hebraico, e fizessem uma tradução para a língua grega. Foi a chamada Septuaginta, né? Onde ele pegou 70 sábios, 70 homens escribas, e colocou em locais diferentes, uma sala diferente, e deu para eles um tempo para que eles fizessem a tradução. No final, ele iria olhar, se tivesse qualquer letra diferente ali da tradução, ele mataria quem fez errado, pelo fato de que ele queria uma tradução mais próxima, como posso dizer assim, da verdade do que estava ali. E foi feita esta tradução. E ninguém errou, todo mundo fez exatamente conforme Hashem, ele fez com que todos escrevessem a mesma coisa ali na tradução. Mas mesmo que todos escreveram a mesma coisa no sentido de buscar o melhor, mais próximo da verdade ali do texto, perdeu-se muito. Por quê? Porque o idioma hebraico, ele, na sua forma de suas letras, na gematria, nos códigos, nenhum idioma no mundo pode substituir nada disso. Então, isso foi Hashem fazendo o equilíbrio. Ou seja, iria existir no mundo a Torá em hebraico, que é cheia de código, de conhecimento, de entendimento, de compreensão, de ato, de conscientização espiritual. Mas a partir dali também iria existir no mundo a cópia, a tradução, a falsa Torá, vamos colocar assim, né? Iria existir a cópia com palavras que fazem, né? Você vê, hoje nós temos o português que é ainda mais longe, muito mais longe do original, com palavras que afastam ainda mais as pessoas do conhecimento original, que afastam ainda mais as pessoas de Da'at. Por isso que o mundo é permeado pela mentira. A mentira tomou uma roupagem muito maior a partir de Alexandre, né? E depois de Antíoco, porque Alexandre morre, e 4 cabeças, como Daniel viu, a fera tinha 4 cabeças. Então, 4 cabeças levantam, 4 generais de Alexandre tomam o poder. E Antíoco, Epífanes, ele fica com o poder na região de Israel. E ele faz atrocidades com o nosso povo. Não vou repetir aqui, porque isso eu já falei nos outros vídeos. Por isso disse para vocês no início, assistam todos os vídeos do canal. Certo? Que vocês vão acatar muito mais do que eu estou falando aqui hoje. Mas para não ficar muito longo, eu vou me ater a isso. Tudo é Hashem, tudo é Midá, Keneged Midá. Ou seja, como Yosef está passando pela tribulação que está passando nessa parashá, nós estamos passando pela tribulação da Grécia há tantos mil anos atrás, né? Antes de Yeshua, aos 100 e poucos anos atrás antes de Yeshua, mais os 2000 anos que nós temos de intervalo de Yeshua para nós. Há 2000 e poucos anos nós estamos com esta infernal clipá chamada Grécia, Yavan. E ela piorou muito quando se misturou com Roma, com Romaíma, os romanos. Pois aí se tornou ainda mais falsa, ainda mais sedutora, ainda mais agressiva. Que os Romaíma ainda eram mais agressivos que os gregos. Os gregos eram terríveis e os Romaíma eram piores do que eles ainda. Só que eu tenho para mim que a Grécia é pior. Não sei o que vocês pensam. Eu penso que a Grécia é pior. A Grécia é tão ruim que até hoje está aí. Não sai. Só vai sair quando Yeshua chegar. Yeshua chegar, não sobra nada. É por isso que eu digo para você. Tudo que você perceber na tua vida de Grécia, tudo que você perceber na tua vida de Roma, expulse. Expulse como Yeshua jogou as mesas dos cambistas que estavam no templo, a profanar o templo.
Joga fora, pega o chicote e bate na clipá. Volte-se para o original, para o ivrito. Volte-se para o estudo da Torá, porque essa é a porta que nós temos hoje. Antes de a idolatria ser amenizada no mundo, a revelação divina era muito ampla. Era milhões de profetas ao mesmo tempo profetizando em Israel. Hoje não tem profeta algum. Aqueles que dizem que estão profetizando são gregos e romanos com vestes de verdade. São mentira com a veste da verdade. O que nós temos são insights de Chokhmah, de sabedoria de Hashem. O que nós temos, claro que ainda existe um pouco da profecia no mundo, existe, como existe também a idolatria no mundo, existe também a profecia. Mas ela está em muito menor proporção. E de onde sai essa profecia? Da pureza e não da impureza. Ah, mas falou e isso aconteceu. Entenda, a clipá trabalha em favor de si mesma. E Yeshua disse, Baal-Zevu, se voltar contra ele, ele se destrói. Foi isso que Yeshua falou. O que isso quer dizer? Quer dizer que assim, a clipá está trabalhando. Ela vai profetar a profecia dela lá, na boca do cavalo que ela usa. Então, ela vai falar, a clipá vai falar. E a própria clipá vai fazer com que eventos lá na frente funcionem de acordo com o que ela disse. Por quê? Porque a clipá está tomando conta tanto do profeta quanto de quem recebeu a profecia. Tá tudo dominado. Tá tudo dominado ali. Entende? Então, Baruch Hashem, vamos ficar aqui no estudo da festa de Hanukkah. E o que eu trago de ensino para vocês hoje é: cuidado com o que você planta, pois você coletará exatamente aquilo que você plantar. Fique atento à clipat de Yavan. Fique atento à clipat Romaíma. Grécia e Roma. Greco-romano. Cuidado com as falsidades dos ismos. Cuidado com a veste da verdade e na mentira. Baruch Hashem. Esteja conosco, né? Não que nós iremos fazer transmissão ao vivo, mas conosco, eu digo, com todo o povo israelita, na festa de Hanukkah. No domingo à noite, faça o acendimento primeiro da vela central. Com a vela central, você vai acender a primeira vela da primeira noite. Pronto, coloca aqui de volta, vai ficar esta e esta acesa, só. Quando for a segunda noite, você vai acender primeiro a vela central, vai acender a segunda vela, depois você vai acender a primeira. Vai ficar 3 velas, estas 2 e a do meio acesas. Isso. Na terceira noite, você vai acender a vela central, que é aquele que é o servo, né? Aí você vai acender com a central a terceira vela. Depois você vai acender a primeira e a segunda e vão ficar 3 velas aqui e a do meio. Na quarta noite você vai acender a vela central. Com a vela central, com o fogo da vela central, você vai acender a quarta vela, que é a quarta noite. Depois você vai acender a primeira, a segunda e a terceira e vai deixar as 4 acesas junto com a do meio até terminar as velas. Deixe terminar. No Sidur tem todo o procedimento, as brachot, né? Tudo. Você vai encontrar na internet com facilidade alguém fazendo esse acendimento. Você pode acompanhar. Então aqui, ó, na quinta noite, você vai acender a vela central, que é a vela que é o servo. Você vai acender, não vai acender a primeira, você vai acender a quinta vela na quinta noite. Cada noite a gente acende primeiro a vela que está concernente à noite. Entende? Então, na quinta noite eu acendo a quinta vela primeiro. Depois que eu acendi a quinta, aí eu pego e acendo a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. E ponho de volta aqui a vela no meio e espero as 5 velas queimarem. É necessário que eu olhe para as velas no mínimo 1 hora, ok? Então, na sexta noite, eu vou pegar a vela do meio, acender primeiro. Depois eu acendo a sexta vela.
Depois eu acendo com ela, com essa do meio, eu vou acender a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e quinta. E ponho ela no meio e fica aqui, todas essas aqui acesas durante a sexta noite. A sétima noite eu acendo a do meio primeiro, acendo a sétima vela. Depois eu acendo a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, ponho a vela serva no meio de novo e espero as velas se queimarem. Na oitava noite, que é a última noite, pela mesma forma, eu vou pegar a vela do meio e acender primeiro. Acendo a última vela primeiro, que é a oitava. Ok? Depois eu acendo a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. E ponho ela no meio e deixo todas acesas. No dia de Shabat, domingo é a primeira noite, segunda é a terceira. Domingo é a primeira noite, segunda é a segunda, terça é a terceira, quarta é a quarta, quinta-feira é a quinta vela, sexta-feira é Shabat à noite, que vai ser a sexta vela, né? Essa aqui. Então, antes de eu acender as velas de Shabat, primeiro eu vou acender a Hanukkah, certo? Então, eu vou fazer a cerimônia de Hanukkah antes do Shabat, uma meia hora antes do Shabat, ok? Eu começo o acendimento da Hanukkah no Shabat. Aí depois que eu acendi a Hanukkah, no horário de acendimento das velas de Shabat, eu acendo as velas de Shabat. Porque no Shabat nós não podemos acender o fogo. Então nós vamos acender a Hanukkah antes do horário das velas de Shabat, no Shabat, que é a sexta noite neste ano. Ok? Então, no sábado à noite vai ser a sétima vela. E no domingo à noite vai ser novamente, então, vai fechar os 8 dias. Novamente não, vai ser a última vela fechando os 8 dias. Da maneira que eu expliquei aqui para vocês. Com dúvidas, volte o vídeo e veja novamente. Nós temos um grupo. Tem mais dúvidas? Coloque lá sua dúvida no grupo. Acredito que não tem dúvidas porque nós temos, Baruch Hashem, bastante instrução sobre isso. Né? Então, eu peço ao Eterno que fortaleça cada um de vocês. Que através da iluminação, né, que a gente sabe que a gente vai atrair a luz do Hatzadik. Não vou falar sobre isso hoje porque, como eu disse para vocês, vejam os outros vídeos. Hoje eu falei algo que eu não tinha falado ainda. Então, através dessa iluminação, a Hanukkah, ela tem o poder. Sim, isso aqui é sagrado. Ela vai puxar a luz Hatzadik por uma hora. Então, você e eu temos a oportunidade de, por uma hora, olhar para a luz Hatzadik. Essa luz, essa chama, que está guardada para o Olam Abá, onde não haverá dor, não haverá choro, está escrito, não haverá angústia. Tudo de bom vai acontecer ali. Então, nós temos uma hora para poder olhar para esta chama. Aproveite cada segundo, cada minuto. Faça suas coisas mais rápido no dia para que você não tenha nada te atrapalhando na hora de você olhar para a vela. Sente com calma e olhe para a vela. Faça a reza, faça a Ana Berroa, faça a Abraha, faça tudo. Baruch Hashem. É importante saber que é bom, não no Shabat, não na sexta-feira, mas nos outros dias, primeiro faça o Arvit, a oração do Arvit, depois acenda a Hanukkah. Se você tiver como colocar numa janela, próximo a uma janela, vamos supor se você mora num apartamento, ponha sua Hanukkah acesa próximo a uma janela, para que todos que passem vejam e são testemunho que você é um judeu, que você guarda a Torá. No meu caso, a minha casa ela é murada e toda fechada, não tem como colocar para ninguém visualizar. Na sua casa for assim também, coloque em um local apropriado, cuidado com o fogo. Certo? Que o Eterno abençoe a todos. Desde já, Chag Sameach, Hanukkah. Baruch Hashem, Shalom, Shalom, Lehitraot, Kol Hatovim Lekulam.